Já trago mais um fato. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, virá ao Brasil e vai se reunir com o presidente da República. O Bruno Silveira é quem vai trazer as informações para a gente agora. Ô Bruno, quais são as pautas desse encontro, hein? Bem-vindo. Olha, Evandro, por enquanto a discussão vai ser entre questões bilaterais entre Brasil e Argentina e questões entre Brasil e Estados Unidos, e questões globais também. Uma boa tarde a você, aos nossos colegas no estúdio, a quem está nos acompanhando. A visita, então, do secretário de Estado norte-americano foi confirmada hoje pelo Departamento de Estado. Então, Antony Blinken vai desembarcar aqui em Brasília na próxima semana, no dia 20 de fevereiro. Vai se reunir, então, com o presidente Lula. Ainda não se tem a confirmação de onde essa reunião vai acontecer, se vai ser no Palácio do Planalto, no Itamaraty ou até mesmo na Embaixada dos Estados Unidos. Nos próximos dias, então, os dois países vão divulgar o dia, a hora, na verdade, e o local onde esse encontro vai acontecer. E aí o presidente Lula vai tratar com Antony Blinken sobre questões relacionadas nessa bilateralidade entre os países. Os Estados Unidos vai reforçar o apoio à presidência do Brasil no G20, a realização dessa reunião no Rio de Janeiro na próxima semana. E aí vão tratar também sobre o pacto Brasil-Estados Unidos pelos direitos dos trabalhadores, a cooperação entre os dois países para a transição de uma energia limpa, e também vão falar sobre as comemorações entre o bicentenário diplomático das relações entre Brasil e Estados Unidos. Por enquanto, essa é uma pauta pré-definida que foi divulgada então pelo governo norte-americano. Não temos a confirmação se questões comerciais ou de investimentos entre os dois países vão fazer parte então desse encontro de Blinken com Lula. Já no dia 21, Blinken vai desembarcar no Rio de Janeiro, aí no dia 21 e no dia 22 ele vai participar então da reunião do G20 com outros ministros de relações exteriores das maiores potências globais que vão estar reunidos então no Rio de Janeiro para esse encontro. Lá, a pauta de discussão também vai envolver assuntos de interesses dos Estados Unidos e também globais. Ele vai falar com os outros líderes, os representantes dos outros países sobre aumentar a paz e a estabilidade no mundo, visando aí os dois principais conflitos que estão acontecendo, a guerra Rússia e Ucrânia e também Israel e Palestina, além de falar sobre outros temas sociais, como combate à fome, questões climáticas, desenvolvimento sustentável no mundo, governança eficaz. Então, nos dias 21 e 22, Blinken tem essa agenda no Rio de Janeiro. Já no dia 23, ele desembarca em Buenos Aires, onde vai conversar com o presidente Javier Milei. Diferente da conversa com Lula, nessa pauta pré-divulgada pelo governo norte-americano, lá na Argentina, ele vai sim discutir então questões comerciais e de desenvolvimento com o presidente argentino. Então, em Buenos Aires, ele vai falar também sobre questões de direitos humanos, questões de minérios críticos, além então de uma pauta sobre desenvolvimento sustentável da Argentina e essa questão de investimentos e também comerciais. Então, lá na Argentina, ele vai sim tratar sobre esses assuntos. Aqui no Brasil, ainda não tem a confirmação. Lembrando que essa pauta foi toda divulgada pela Secretaria, do Departamento de Estado norte-americano, que anunciou então a visita do secretário Antony Blinken à América do Sul. Então, nesses 4 dias, ele vai ter uma agenda bem cheia, vários compromissos então para tratar com os líderes mundiais no G20 e falar então com os dois principais países aqui da América do Sul. Evandro, volto com você. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Bom trabalho por aí. Já quero jogar aqui na nossa roda o que esperar desse encontro de Blinken com o presidente da República e qual tema que não pode deixar de ser discutido aproveitando esse movimento que acontecerá aqui na América do Sul, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, tem uma primeira coisa, Antony Blinken é um dos melhores chanceleres americanos dos últimos tempos, uma pessoa extremamente preparada e, portanto, o Brasil tem uma chance de ouro de ter um interlocutor de primeira que pode ter muita influência em melhorar a relação Brasil-Estados Unidos. Agora, o problema é qual vai ser a posição do presidente Lula. Se ele vai continuar agindo como militante de esquerda, como acabou de fazer no Egito, é ridículo ficar criticando os Estados Unidos por ser desumano, por ter tirado dinheiro da ONU. Ele não fala coisa com coisa para ficar agradando a esquerda, ou se ele vai se comportar como chefe de Estado, como às vezes ele consegue fazer. Então, assim, depende muito da postura do presidente, porque se tiver uma postura de chefe de Estado, tem uma agenda extremamente importante para tratar no Brasil. A agenda bilateral do comércio,
que o Brasil vem caindo em vez de aumentar e a gente não pode continuar dependendo da China do jeito que a gente está. E os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, portanto, é muito importante a parceria comercial. Aí, redução de tarifas, redução de outras barreiras sanitárias. A gente tem que resolver questões fundamentais para fazer com que esse comércio volte. Segunda coisa, na questão tecnológica. Uma coisa, o Brasil tem um atraso tecnológico por outra que eu chamo assim, boçalidade desse nacional desenvolvimentismo da direita e da esquerda, que foi manter a reserva de mercado durante muito tempo aqui para questões de informática. O que fez o Brasil se atrasar tecnologicamente em relação ao resto do mundo de um jeito absurdo que impactou diretamente a queda da produtividade na economia brasileira e da competitividade das nossas empresas. E terceiro, um outro assunto que sempre tem é a questão dos vistos, que é outra questão também que estava praticamente tudo acertado para diminuir essa história de visto e depois voltou. Então, são temas muito importantes. Agora, eu espero que o presidente Lula aproveite a visita de Antony Blinken para se comportar como chefe de Estado e não como chefe de militância político-partidária. Fábio Piperno, e qual vai ser a postura no teu ponto de vista? Veja, estava lendo aqui uma entrevista do Brian Nichols, que é o principal diplomata americano para a América Latina. Então, falando sobre essa viagem do Blinken. Então, ele disse que um dos principais objetivos é tratar do tema Venezuela. E ele, e o Blinken trataria isso com o presidente Lula por conta dos laços e conexões que o governo brasileiro tem do governo venezuelano. E aí, o governo americano, palavras aí do Nichols, entende então que o Brasil é quem pode levar algumas mensagens para o Maduro e a gente sabe exatamente quais seriam essas mensagens. Então, eu acho que nesse sentido é muito importante sim esse encontro e, na verdade, o Blinken pode ser também alguém para abrir um espaço, digamos, preparatório para toda essa pauta que o Dávila falou. Quer dizer, uma conversa os dois mantêm essas conversas de alto nível e vamos estabelecer cronogramas e vamos estabelecer novas pautas e metas para que os interessados de cada setor possam resolver essas questões que, aliás, não são poucas, né? Quero te ouvir, Gustavo Segré, você que gosta desses temas. Adoro esses temas. Eu acho que tem duas agendas. A primeira é uma agenda pública e a segunda uma agenda privada. Na agenda pública, certamente vai ser tratados assuntos bilaterais, comerciais, de clima, de sustentabilidade, direitos humanos, provavelmente, mas depois tem uma agenda em que eu gostaria de ver como fica a cara de muita gente se os Estados Unidos, através de Blinken, pede para o governo de Lula, pelo seu laço de amizade com Maduro, que ele entre e intermedie nessa situação. Porque devemos lembrar que na época das eleições não podíamos falar sobre essa amizade. Mas agora vamos esperar a ver se Blinken efetivamente pede ajuda ao Brasil pela amizade do Lula com Maduro. E aí gostaria de ver o que esse pessoal vai falar. Quer acrescentar algo, Dávila? Quero que isto é realmente condenável, a postura do Brasil e dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Esse bufão, esse picareta desse Maduro melou de novo as eleições. Os dois países deixaram um recado claro que era preciso ter eleições limpas. Não foi feito absolutamente nada até agora. Está todo mundo quietinho. Só sanção. Mas isso aí não adianta nada. A gente precisa fazer assim. Não pode deixar o ditador Maduro triunfar nessa questão e melar as eleições na Venezuela ou fazer uma eleição rapidinha, até antes do encontro do Brasil, do Blinken com o Lula, para dizer que fez eleição. É um absurdo o que está acontecendo. Então, assim, o mundo está abandonando a Venezuela democrática. O mundo precisa dar apoio àqueles que defendem a democracia. Nós não podemos deixar a democracia ser o tempo inteiro subjugada por esses ditadores latino-americanos que tanto mal já fez ao continente. É preciso ação dura dos Estados Unidos e do Brasil. E não é conversinha mole dar recado, não. Precisa agir duro e muito antes do encontro. Quer arrematar, Piperno? Sim, é claro que isso merece o repúdio de toda a comunidade internacional. Também merece todo tipo de sanção. Agora, esse é o limite. Ninguém vai entrar na Venezuela para falar, bom, Maduro, a gente veio buscar você porque você é um ditador. Né?
Isso é uma questão interna. Não precisa chegar aí. Mas assim, tem que deixar claro. Deixar claro, eu concordo com você. Não é só duas sanção comercial, por exemplo, falar por aí. É uma coisinha. Agora, terminaram aqui? Querem acrescentar? Eu lembro de quando Maduro foi recebido aqui como chefe de Estado, com pompas militares e tudo, e sinceramente fico contrariado com essa situação. Isso mas não pode enfim. acontecer. Isso eu te conto uma historinha, né?